Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Você se lembra do caso do menino Bernardo que foi morto em 2014 no Rio Grande do Sul? Vem comigo que é esse o caso de hoje aqui no canal. Aproveita e já se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo, todas as terças-feiras, 5 horas da tarde. Bernardo Uglione Boldrini, nascido em 6 de setembro de 2002, era filho de Leandro Boldrini e Odilane Uglione. O Bernardo ele morava com seus pais até o ano de 2010, que foi quando a sua mãe, a Odilane, ela desferiu um tiro contra a sua própria cabeça no mês de fevereiro, de 2010. Isso aconteceu dentro do consultório médico do seu marido, do Leandro Boldrini, na clínica em que ele trabalhava. O relacionamento do casal era muito conflituoso, eles sempre brigavam muito, sempre envolvendo ali relacionamentos até extraconjugais por parte do Leandro. Um dia antes da Odilane ela cometer o ato de tirar a própria vida, ela teria ido a um centro espírita, onde a mulher do centro espírita, ela teria dito várias vezes que a Odilane cometeria esse ato. Não vou ficar falando o nome, porque senão o YouTube não entrega os vídeos, tá, gente? Por isso que eu vou cortar um pouco as palavras mais pesadas, mas vocês sempre vão entender o que eu tô falando. Essa mulher do centro espírita, ela disse que a Odilane estava extremamente transtornada, muito nervosa pelo fato do Leandro ter pedido o divórcio, e ela disse que ele teria outra mulher, então ela estava num estado de espírito muito eufórico e muito mal. A Odilane, ela chegou a escrever uma carta que deu muito buchicho na época, que eles não sabiam se realmente seria ela que teria escrito ou uma funcionária do consultório do Leandro Boldrini. Eu vi em reportagens que foi provado que essa carta não foi escrita por ela, e eu vi também em reportagens que após vários testes com a letra foi provado que seria ela quem escreveu essa carta. Mas eu não tenho a informação certa de qual reportagem é a verdadeira. Porém, ela escreveu então essa carta, vou deixar aí a foto da carta, com os motivos dela, Então ela disse que ela não tinha mais nada para viver, pelo fato de o marido dela, que era a pessoa que ela amava, ficar com outra pessoa, e ela pedia para que eles cuidassem muito bem do menino. Foram feitas investigações a respeito da morte da Odilane e não teve como concluir se o disparo foi feito realmente por ela ou por uma outra pessoa, mas é dito que ela chegou no consultório e foi entrando no consultório dele e eles acabaram ali tendo uma discussão e logo o Leandro saiu correndo, pedindo socorro, ajuda. Então, resumindo, a investigação não teve a conclusão, mas foi aceita a tese de ela ter tirado a própria vida. Após mais ou menos um mês da morte da Odilane, o Leandro assumiu um relacionamento sério com uma mulher chamada Graciele Ugolini. Gente, os nomes são todos estranhos, então eu vou falar do jeito que eu acho que é. Ele assumiu esse relacionamento logo após um mês ali da morte da sua esposa. E nesse meio aí tinha o Bernardo. Eu acredito que esse menino tenha ficado muito triste, porque ele é uma criança, não sabia mexer com luto, a mãe tinha acabado ali de falecer. Logo já tinha uma outra mulher morando dentro da casa. Então para ele deve ter sido uma situação muito difícil tudo isso e muito rápido esse tempo de um mês, Vamos direto ao caso. Então, toda essa história envolvendo o Bernardo começou em abril de 2014, quando o Bernardo foi dado como desaparecido pelo seu pai. Então, o Leandro ele disse à polícia que no dia 4 de abril, o Bernardo teria ido dormir na casa de um amigo, isso era numa sexta-feira, e ele disse que na segunda-feira, quando ele foi buscar o Bernardo, ele não encontrou o filho lá e ficou sabendo da notícia que o Bernardo não havia nem chego a esse local. Não demorou nada para a polícia começar a descobrir ali o que teria acontecido com esse menino. Bom, no início ali a polícia já descobriu vários fatos que aconteceram com o Bernardo nesse meio tempo. A polícia descobriu que a madrasta de Bernardo, a Graciele, ela teria levado uma multa no dia em que o Bernardo desapareceu por excesso de velocidade. Ela estaria dirigindo entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho, que fica a cerca de 50 quilômetros de Três Passos. O policial rodoviário, ele disse que quando ele parou ela, o Bernardo estava no banco de trás, sentadinho, que estavam somente os dois no carro e que eles estavam aparentemente muito calmos, eles estavam muito tranquilos ali nessa viagem de carro que ele estava fazendo. Ela só estava acima do limite da velocidade. Descobriram que a Graciele teria chamado o Bernardo para ir comprar uma TV com ela em uma outra cidade e ele aceitou porque o Bernardo era muito carente, era um menino muito carente de atenção. Nesse meio tempo, a polícia também chegou uma mulher chamada Edelvânia. Ela era uma assistente social e ela era amiga da Graciele.
Então a polícia chegou em muitos fatos. Eu vou contar aqui meio fora da ordem cronológica, mas para vocês ficarem por dentro do que aconteceu nesse começo de investigação e tudo que a polícia já descobriu assim de cara, muito rápido. Então foi descoberto que a Graciele ela teria dado um remédio para o Bernardo, dizendo que era um remédio para enjoo, porque essa viagem ela ia ser um pouco longa e esse medicamento ia deixar o Bernardo mais calmo e ele não iria passar mal. Esse medicamento seria uma droga chamada midazolam, que é usado como sedativo em cirurgias. E se ela for ministrada em uma dose alta, a pessoa pode chegar a ter uma parada respiratória. Então, o destino da Graciele seria uma cidade que fica mais ou menos a 80 quilômetros de Três Passos, e lá ela encontraria com a sua amiga, essa Edelvânia, que a polícia teria chego em investigações. A Graciele, quando ela chegou nessa cidade e ela encontrou com essa Edelvânia, ela teria ministrado uma dose intravenosa desse medicamento novamente no menino. Essa dose ela teria sido letal e teria acabado com a vida dele. Nessas investigações iniciais, a polícia também encontrou em uma câmera de segurança de uma loja a Edelvânia e a Graciele comprando pás, soda cáustica e até mais doses desse medicamento que ela teria aplicado no menino, sendo que este medicamento também teria sumido do consultório do Leandro, que era pai do Bernardo, né? Como ele trabalhava como médico e ele tinha uma clínica, teria sumido também doses desse mesmo medicamento próximo ali à data em que o menino desapareceu. Um vídeo também divulgado em maio do ano de 2014 mostrava ali o momento em que o Bernardo saía do carro com as duas. Então, após mais ou menos 2 horas, elas retornavam para o carro sem ele. Então, no dia 14 ali, muito rápido aconteceu tudo, mais ou menos 10 dias depois que o Bernardo tinha dado como desaparecido, né? A Edelvânia, em depoimento à polícia, depois de toda essa investigação muito rápida e tudo que a polícia descobriu em 10 dias, ela deu um depoimento aonde estaria o corpo do Bernardo. Então, ela disse que ele estava em uma cova, em um matagal, ali em Frederico Westphalen, acho que é o nome da cidade, mais ou menos alguma coisa assim, que é onde as duas se encontraram nessa cidade aí. Nesse mesmo dia, o Leandro e a madrasta, a Graciele, eles foram presos e após alguns dias, Evandro, que seria irmão dessa Edelvânia, ele também foi preso acusado de ele ter cavado essa cova. É dito que as duas não conseguiram cavar pelo local ser muito seco, muita raiz, muita coisa. Então ele acabou sendo o autor de ter cavado a cova onde o menino foi sepultado. Uma coisa que eu vi que é um absurdo, que no dia 4, que o Bernardo de fato desapareceu, que aconteceu isso com ele, o Leandro, o pai do Bernardo, e a madrasta Graciele teriam ido a uma festa, uma comemoração ali, teriam ficado se divertindo. E na segunda-feira, o Leandro teria ido trabalhar normalmente, como se não tivesse acontecido nada com o filho dele. Para o Ministério Público, o Leandro ele foi o mentor do crime e a Graciele foi a executora no caso, né? É dito que eles não queriam dividir com o Bernardo uma herança deixada pela mãe dele, a Odilane. E eles consideravam o menino um estorvo, né, no meio ali do núcleo familiar. Aí eles teriam oferecido dinheiro para a Edelvânia ajudá-los a executar tudo isso, o que é o que prova que eles não teriam amor nenhum, porque o dinheiro que eles iam pagar para ela ajudar a tirar a vida do menino, eles poderiam muito bem investir no Bernardo, né, na educação dele e tudo mais. São pessoas realmente que não têm escrúpulos e nem coração e nem sentimento nenhum. Bom, o corpo do Bernardo estava num aspecto visual muito difícil, assim, ele estava já muito decomposto, porque antes de jogar terra por cima do corpo, eles jogaram soda cáustica. Então, né, gente, vocês sabem, imaginei como é que ficou, a soda ela fez um estrago, então ele ficou ali por 10 dias com aquela soda e a terra por cima. O Leandro, ele negou a participação no assassinato do filho e ele acusou a Graciele, a amiga, de planejar tudo isso. Ele admitiu ser um pai ausente, mas ele disse que tudo isso era por conta do trabalho, que ele trabalhava muito, então era por isso que ele era muito ausente na vida do Bernardo. A Graciele, ela assumiu a culpa, mas ela disse que não tinha a intenção de tirar a vida dele. Ela disse que no caminho ele ficou muito agitado, então por isso que ela deu uma dose nele do medicamento. E depois ela disse que ele continuou tendo um surto, que foi aí que ela ministrou uma outra dose. Essa dose teria sido letal, mas ela não fez isso por vontade própria, que ela não teria culpa do que ela fez, foi um acidente. E ela disse que quando ela encontrou com a Edelvânia nessa cidade, quando chegou lá, eles perceberam que o menino já estava sem pulso. Então, por medo, elas acabaram ali fazendo tudo isso e enterrando o corpo do Bernardo.
Na investigação, após ali, né, depoimento de vários vizinhos, várias pessoas, foi descoberto a vida do Bernardo. Então eu vou contar pra vocês agora o que esse menino passava. É muito triste saber que ele passou por tudo isso, gente. É um absurdo. Eu fiquei chocada de verdade. Esse caso é muito triste. Então, uma babá que trabalhou na casa do casal entre o ano de 2010 e 2011, ela disse que o Bernardo sofria inúmeras humilhações por parte do pai e da madrasta. Ela disse que eles provocavam o Bernardo até que ele explodisse de raiva. Então eles afrontavam muito o Bernardo, falando mal da mãe dele pelo fato dela ter tirado a própria vida. Diversas vezes a própria madrasta dele aparecia usando as roupas que eram da mãe dele. E eles rasgavam fotos da mãe dele e queimavam essas fotos na frente do menino. Por diversas vezes o Leandro teria gravado o Bernardo em surtos de raiva nesse momento, depois que eles faziam tudo isso com o psicológico do menino e chamava ele de louco. Essa babá também disse que ela nunca viu nenhuma marca de agressão física assim nele, mas ela disse que por diversas vezes ela ouviu ele gritando porque ele estava apanhando do pai com um cinto. Ela disse também que a madrasta, né, a Graciele, ela sempre falava que o menino não tinha jeito e ela presenciava às vezes que ele apanhava do pai. Então ela falava que ele não tinha jeito, que ele de fato tinha que ser internado. Então eles mexiam assim demais com o psicológico do Bernardo. E ela disse também que ela nunca viu nenhuma demonstração de afeto do pai dele com ele. Isso ela disse também que ela se lembra de uma ocasião em que o Bernardo falou para ela, né, perguntou se ela já teria perdido alguém que ela amava muito, em que então ela sabia o que ele estava sentindo e ela perguntou se ele poderia chamar ela de mãe. Ela disse que também ele falou para ela que a mãe dele teria tentado matar o pai e como ela não conseguiu, ela acabou tirando a própria vida. Uma secretária da clínica do Leandro, ela disse também que ela tinha sido orientada a expulsar o Bernardo caso ele chegasse lá, que o pai dele não queria ele lá de jeito nenhum. Ela disse também que a Graciele, ela tinha acesso aonde ficavam os medicamentos, que ela entrava e saía a hora que ela queria de lá. Essa mesma mulher relatou que na semana em que o Bernardo desapareceu, ela viu na clínica a Edelvânia e ela disse também que teria ouvido a Graciele dizer que teria que dar um fim no menino, que ele tinha que sumir. E isso também foi dito por uma própria amiga da Graciele, que ela teria também ouvido da própria Graciele que o Bernardo teria que sumir, que eles tinham que dar um fim no menino. Uma vizinha da família disse que o Bernardo não podia comer da comida que a Graciele fizesse, ele não era autorizado, e que ela falava para ele que fizesse a sua própria comida. Essa mulher é uma empresária e ela disse que o Bernardo passava mais de um dia da semana na casa dela e ela disse que eles tinham muito dó dele porque o Bernardo normalmente vivia de uniforme escolar porque ele não tinha roupas. Eles não compravam roupas para o menino, ele usava só trapo velho, roupa velha. Normalmente ele estava com roupa que era do pai dele, que o pai dele nem usava mais por ser roupas velhas. Sapato maior do que era o tamanho do pezinho dele, porque era sapato que o pai dele deixava de usar. Então ele era deixado jogado. Ele era uma criança escorraçada. Ele comia a hora que dava, quando dava, se ele conseguisse fazer, ou quando essa vizinha alimentava ele, ou quando ele comia na escola. Roupa, ele só usava roupa velha. Lembrando que eles tinham dinheiro, eles viviam bem, né? Eles eram uma família que tinha dinheiro, então eles podiam muito bem comprar para o Bernardo roupas. Essa vizinha disse que dava roupas do filho dela para ele, né? Para ele vestir roupinhas do tamanho dele. Ela disse que o Bernardo amava muito o pai dele, mas ele detestava a madrasta dele, então ele chegou a comentar isso com essa vizinha. Uma professora da escola, ela disse que o menino tinha problemas de concentração e que ela teria ouvido a madrasta dele falar que ele tinha esquizofrenia e que ele por diversas vezes corria atrás dos dois com a faca, que eles tinham isso documentado e gravado. E isso volta lá naquele caso que eu falei que eles provocavam o menino até ele explodir de raiva. Então imagina o tanto que ele provocava para uma criança pegar uma faca e correr atrás. E eles tinham isso gravado porque o Leandro ele gravava essas coisas, chamando o menino de então, já que você é um machão, dá uma facada. É um absurdo. Uma secretária também desse colégio, que ela dava carona na ida e às vezes na volta pro Bernardo para casa, ela disse que de fato, no dia que ele sumiu, ele estava muito feliz porque ele disse que ia ganhar um aquário. Então eu penso assim, esse menino que não era amado, não tinha roupas boas, ele não se alimentava direito na casa, ele não tinha afeto de pai, não tinha afeto de mãe, a madrasta tratava ele mal. Eles prometeram um aquário para ele, então ele devia estar cheio de felicidade, porque era uma atenção que eles estavam dando para o menino.
E mais, a Graciele ainda chamava o menino de semente do mal. Então ela devia chamar ele de coisa muito pior. A avó do Bernardo, a avó materna, ela disse que ela não podia visitar o menino. O Leandro não permitia que ela visse o Bernardo. Então ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia de nada disso. Eles não tinham acesso à vida do Bernardo. Esse julgamento ele foi muito comprido, ele levou alguns anos aí, né? E foi descoberta muita coisa, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas descobriu-se que de fato o Leandro teria participado, a Graciele, essa Edelvânia e o irmão dela disse que não tinha nada a ver com isso, que nas investigações descobriu que ele estava ali pelo redor, acredito que por um sinal de celular dele, mas ele disse que estava pescando em um rio que tinha próximo ali à cidade. Porém, depois foi provado que nesse rio nem continha peixes, não tinha nem peixes. Foi dito também que o Leandro também estava pescando nesse mesmo rio. Então, assim, gente, tem muita coisa aí no julgamento, muita coisa que apareceu. Não tem como eu falar tudo aqui. A Edelvânia, de fato, foi ali a peça-chave. Ela contou para a polícia tudo o que tinha acontecido. Então, ela disse que ela e a Graciele foram lá, tentaram cavar com uma enxada, mas elas não conseguiram porque o solo era muito duro. Então, elas acabaram descartando essa enxada ali mesmo no mato. Então elas foram numa loja de ferragens e lá elas teriam comprado uma pá, uma cavadeira, depois compraram aí a soda e tudo que elas usaram ali no dia do crime. Ela disse também que elas compraram a soda para, né, dissolver o corpo dele e para não ficar cheiro nenhum ali no local. E ela disse também que eles convenceram o Bernardo a tomar essa intravenosa, né, essa injeção, porque elas falaram que ia levar ele para benzer e nesse processo aí que teria que benzer, ele tinha que tomar esse medicamento para ele ficar mais calmo. Foi por isso que o Bernardo aceitou. Ela disse que o Bernardo não foi forçado, que elas não fizeram a força, que ele de fato aceitou, mas porque ele acreditou que fazia parte aí do processo de benzimento. Como eu disse, esse julgamento foi muito longo e eu vou contar aqui para vocês qual foi a pena que eles levaram. O Leandro Boldrini, ele foi condenado por 33 anos e 8 meses de prisão. Então, 30 anos e 8 meses por homicídio, 2 anos por ocultação de cadáver e 1 ano por falsidade ideológica. A Graciele, ela foi condenada a 34 anos e 7 meses de reclusão, 32 anos e 8 meses por homicídio, 1 ano e 11 meses por ocultação de cadáver. A Edelvânia, ela foi condenada a 22 anos e 10 meses, 21 anos e 4 meses por homicídio e 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. O Evandro, que foi a pessoa que cavou ali a cova, ele foi condenado a 9 anos e 6 meses. 8 anos por homicídio simples e 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. Em uma reportagem que eu vi, eu me lembro que o Evandro já fazia 5 anos, mais ou menos, que estava preso, então ele já foi para o regime semiaberto, porque ele já tinha cumprido ali parte da pena, porém os demais eles teriam que ficar presos e não teriam direito. No dia 5 de março de 2019, então, foi transmitido ao vivo o julgamento deles, por volta ali das 7 horas da noite. Eu assisti o julgamento, não ao vivo, quando foi dada a sentença, mas eu vi, tem aqui na plataforma o vídeo do julgamento, é facíssimo de achar se vocês quiserem assistir. É um caso que me deixou muito triste, eu chorei fazendo o caso, eu chorei lendo a carta da mãe dele, eu chorei vendo os depoimentos. Gente, é uma coisa absurda, ele era uma criança. Não tem como eu descrever aqui o sentimento, se vocês quiserem se aprofundar e procurar, vocês vão encontrar muita coisa desse caso. É muito triste tudo que aconteceu com esse menino. Eu vou finalizar por aqui, eu já tô gravando aqui faz 40 minutos o final e eu não consigo gravar, eu não consigo concluir o final desse caso aqui. Eu só quero falar pra vocês, se você tem criança na sua casa, se você tem crianças que moram do lado da sua casa, observe, sabe, denuncie. Se você tá suspeitando de alguma coisa, denuncia, conversa, cuide das crianças. A gente sabe que criança chora, criança do vizinho chora, porque a minha filha tem 1 ano, ela chora. Ela cai, ela chora, ela tropeça, ela chora, ela já faz birra. Mas a gente consegue sim identificar quando uma criança tá em perigo, gente. Você sabe identificar? Você pode parar 5 minutos, 10 minutos para conversar com uma criança, perguntar se tá tudo bem. Então, assim, é só isso que eu quero falar pra você. O primeiro caso do meu canal foi contando o que aconteceu com o Gabriel Fernandes. Foi um caso que ficou muito famoso, tem documentário na Netflix. Vai lá, assiste o primeiro vídeo no meu canal. É muito difícil, gente, é muito difícil você ver tudo que acontece com essas crianças. Tem o caso aí do Henry do Borel que aconteceu esses tempos atrás. Henry Borel, acho que é o nome dele. Então, assim, você vê que hoje em dia a gente tem acesso à informação e a gente sabe quando uma criança está em perigo. Então, só preste atenção. E é isso. Até o próximo caso do canal. Toda terça-feira, às 5 horas, eu posto vídeos aqui. Não esquece de se inscrever e deixa pra mim, por favor, no comentário se você se lembra desse caso.
informações que eu não falei aqui. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo caso.